se nós subentendêssemos, e vou lhe dizer isto com racionalidade, há pessoas que entendem a subentender, não, mas salvação se perde se uma pessoa e tal fez não vamos entrar no caminho da lógica, porque é perversa, a lógica é perversa. Vamos entrar no caminho do que Deus diz. Então, se você acreditasse que salvação se perderia, você estaria, primeiro, subestimando a soberania de Deus. Em segundo lugar, você estaria duvidando do amor de Deus e das próprias palavras de Jesus. Agora vejam, os senhores, quantas pessoas, eu vou lhe dizer, 5 gerações, que Deus diz um fato, mas a doutrina dos homens diz outra situação que não o que Jesus disse. Uma senhora que veio para o nosso ministério recente, ela disse: eu fui daquela denominação 30 anos, mas eu sempre acreditei da forma como o apóstolo prega, por isso eu vim para cá. Então veja o que Jesus disse. João 10, 26, diz assim a palavra do Senhor: vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Então você está percebendo que há pessoas que nunca crerão. Você pode fazer uma trepanação, você pode abrir a cabeça, botar a Bíblia dentro, nunca crerão. São os filhos da perdição, são as sementes da perdição, são aqueles que não fazem parte da salvação. Nós acreditamos na existência de 2 sementes. Então diz: vós não credes, porque vocês não são minhas ovelhas, não podem crer. E ele disse: as minhas ovelhas, as minhas, vós não sois minhas, mas as minhas. Quem é que se sente aqui ovelha de Jesus? Diz que você é ovelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Desde quando? Antes da fundação do mundo, quando as criei em espírito, e elas me seguem. Elas não duvidam de mim, elas não me contradizem, elas não me frustram, elas não são infiéis. E ele disse: a essas minhas ovelhas eu lhes dou garantidamente, pelo sangue, pelo sacrifício, pelo juramento, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Agora vamos ler juntos, porque pode haver alguma dúvida aí no meio do mundo espiritual. Vamos dizer juntos: jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Então, há algo que te pode separar do amor de Deus? E um pecado feio pode acabar e anular o que Jesus fez? Não. Deus disciplina, corrige, açoita, mas ele diz: eu não negarei o que eu disse a Davi. Isso é maravilhoso. Então disse: eu lhes dou a vida eterna. Então, por que as igrejas insistem, os pregadores insistem de dizer: não, mas salvação se perde, quando Jesus diz: eu dou a vida eterna? Aliás, se você se lembrar de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, tenha a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais, em hipótese alguma, nunca perecerão, e ninguém terá a capacidade de arrebatar uma ovelhinha minha das minhas mãos. Amados, isto é fundamental. Fundamental. Para você viver uma vida cristã legítima, você tem que ter consciência disto que está aqui, que das mãos de Deus você não pode ser arrebatado, que Deus não apaga o teu nome do livro da vida, que Deus não te deixa confundido, que Deus não te deixa sentir órfão, ou que te sintas órfão. Ele disse: eu estarei contigo até o fim. Aleluia. Então, o que se passa quando tanta gente duvida, amado, do que Deus diz? Essa gente é crente em Jesus? Serão salvos? Vamos pé atrás com esta questão. Porque se eu duvido do que Deus diz, eu não posso ser salvo. O próprio Cristo disse através de Paulo: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. E pelo Espírito ninguém pode dizer que Jesus é anátema.
Então não há como você buscar um caminho que contradiga o que Deus diz. Por que nós